Então nós já superamos o senso comum e saímos da manada. Se você assistiu o nosso último vídeo, a gente saiu do senso comum que o talento é o suficiente e que a gente precisa de treino, de preparação para alcançar qualquer que for o seu objetivo. Mas qual a principal preparação? Qual a preparação que o Google, uma das principais empresas do mundo, utiliza com os seus colaboradores para conseguir negociar em suas negociações? Meu nome é Diego Starling e eu falo das técnicas de persuasão, vendas e negociação. No último vídeo, eu falei das premissas fundamentais para que todo negociador seja bem-sucedido nas negociações. Essas premissas, elas dizem respeito a aspectos que antecedem a negociação em si. É só clicar nesse card aqui, se você não assistiu esse vídeo ainda, assista ele antes de continuar nesse vídeo de hoje. Mas essas premissas, elas dizem respeito aos aspectos que você tem que estar preparado antes da negociação em si. O senso comum acha que um bom negociador é aquele ótimo comunicador que chega na negociação com uma retórica magnífica. Ele também é isso, mas 80% da negociação ela é vencida nos bastidores, é vencida na preparação. Então a gente superou as premissas e hoje vamos à preparação do Google, a preparação dos 4 quadrantes. Então coloca aí na tela e vamos acompanhando junto. A preparação dos 4 quadrantes, ela é dividida em 4 áreas de preparação. A primeira área, ela diz respeito aos problemas e metas. A segunda, a análise da situação. A terceira, a opções e redução de risco. E a quarta, as ações que vão ser tomadas na negociação. Então vamos aos problemas e metas, que é o primeiro quadrante. O seu primeiro intuito na sua preparação é desvendar a sua meta. E não apenas a sua meta prioritária, mas como as metas secundárias. Você tem que saber o seu objetivo principal, qual é o seu destino. Eu quero conseguir esse cliente porque ele é um cliente estratégico a nível de network. Eu quero conseguir esse cliente porque ele vai me dar um fôlego de caixa. Sempre desvende o que está atrás daquela conquista. Muitos dos negociadores, dos vendedores, eles param no primeiro passo. Eu tenho que fechar esse cliente para ganhar dinheiro. Não, às vezes aquele cliente para você ele é estratégico de network. É um cliente muito bem relacionado que pode ser o embaixador da sua marca e fazer você conquistar vários outros clientes através dele. Eu mesmo nos meus negócios, eu cansei de fechar negócio a custo zero, às vezes até investir no trabalho, porque eu sabia que aquele cliente ia abrir várias outras portas. Então saiba qual é sua meta com aquele prospect. Segundo, quais problemas você vai enfrentar em alcançar aquela meta? Faça uma lista desses problemas. Sempre um problema vai ser preço. As pessoas, um dos momentos mais delicados de uma negociação é a hora de se falar o valor. Ninguém quer gastar dinheiro, então um problema é esse. Então, de acordo com cada negócio, vão ter vários problemas. Confiança pode ser um problema, autoridade pode ser um problema. Aqui é o momento de você colocar as possíveis objeções. Por isso é muito importante praticar a empatia, conhecer o seu prospect e saber se colocar no lugar dele. Faz a lista de todos esses problemas. Terceiro ponto do primeiro quadrante, partes. Quais são as partes em uma negociação? Tem os decisores, que são as pessoas que de fato vão decidir se contratam ou não, se fecha ou não o negócio. O não, ele só é relevante se vem dessa parte. Então, identificar quem são os decisores. Quem são os influenciadores, que é quem, de certa forma, pode te ajudar ou não a fechar seu contrato. E outras partes que aquela negociação pode recair, que são os terceiros interessados. Então, mapeie todas essas partes que vão estar ao redor, orbitando a negociação. Quarto, se não houver um negócio, qual que pode ser a pior coisa a acontecer?
Ou se eu for lá na negociação e não fechar esse negócio, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Esse quarto aspecto do primeiro quadrante, ele é muito importante para você saber a hora de você se retirar da negociação. Porque muitos negócios, eles são fechados e eles são nocivos para a sua estrutura. Às vezes você fecha um negócio por um preço que não justifica o tempo que você vai investir e acaba que você vai ter menos tempo para investir em outra prospecção, em outro processo comercial. Então, saiba o que pior pode acontecer. E isso que pior pode acontecer vai ser seu ponto de saída, ser seu ponto de escape. Quinto ponto, preparação. Tempo de preparação relativa. Quem tem mais informações? Nessa parte, você precisa desvendar todos os segredos das pessoas, não só os decisores, mas todas as pessoas que estão envolvidas. E como eu disse no vídeo anterior, a tecnologia, se bem utilizada, é a melhor ferramenta no processo comercial. Então as mídias sociais, o Google, façam raio-x de todas as pessoas. Quem tem mais informações, com certeza, já sai na vantagem. Então esse é o primeiro quadrante. Identificação dos problemas para chegar às suas metas. Segundo quadrante, analisar a situação. Quais as necessidades e interesses? A gente, principalmente os advogados, vão concordar aí comigo que a gente é muito racional e o nosso curso de direito nos faz muito assim. Mas o mercado de consumo, ele não é. Nós, seres humanos, a gente consome pelo lado emocional, pelo medo ou pelo desejo. E o aspecto racional do cérebro, ele só justifica uma tomada de decisão que já foi feita de forma emocional. Então desvende qual desses dois sentimentos, medo ou desejo, o seu produto ou serviço vai ativar no seu futuro cliente. Sétimo, percepções. Essa parte é outro momento que a empatia, ela faz toda a diferença. Inverta os papéis, se coloque no lugar do seu prospect. Eu tenho certeza que os vendedores de telemarketing nunca fizeram esse treino, porque é muito chata a ligação da pessoa. Olha só, você vai fazer uma venda por telefone. Você tem um número de telefone, você tem o meu número de telefone, por exemplo, e atende uma pessoa com uma voz de homem. Você pergunta se é Diego que está falando? Lógico que não. Você está ligando para o telefone da pessoa, uma voz de homem já atende, você já chama ela com vocativo, com o nome dela. Oi, Diego, tudo bem? Você já cria uma proximidade. Então, sempre nesse processo comercial, se coloque no lugar da pessoa que você está abordando. Hoje a gente vive um momento onde a gente disputa a atenção com milhares de distrações. A atenção é muito difusa. Então, quanto mais direto ao ponto, mais rápido você mostrar o benefício, melhor. Então, faça esse exercício de percepções, quais imagens estão na cabeça do seu prospect. 8. A comunicação. Qual o estilo de comunicação você utiliza no seu processo de venda? Depende de quem é sua persona, depende de quem você vai comunicar. O objetivo de uma comunicação é ser inteligível ao receptor da mensagem. Esse é o objetivo. Então, se eu vou falar para um juiz, eu vou falar de uma forma. Se eu vou falar para o meu cliente, eu vou falar de outra forma. Se eu vou falar com um funcionário, eu vou falar de outra forma. Não estou falando para mudar a essência de sua, estou falando para você adequar a sua comunicação ao receptor daquela comunicação. E para isso, você tem que desvendar as características, a gente volta sempre à empatia. Padrões. Padrões são as crenças dessa pessoa. Tem que analisar. Então, se você fizer o dever de casa, lógico que existem negociações que são mais complexas e negociações que são menos complexas. Quanto mais complexidade tiver, quanto mais tiver em jogo, maior a sua preparação. Mais você tem que desvendar do outro lado. Eu fui numa negociação com uma empresa de transporte aqui de Belo Horizonte que a gente estava muito afim de fechar o contrato. E eu fui procurar o nome do dono dessa empresa nas mídias sociais e eu encontrei. E vi que ele gostava muito de cavalo. Foi o elo de ligação que eu achei. Quando eu comecei a falar já de cavalo com ele, eu quebrei aquela barreira inicial
e me aproximei dele. Eu já tive um pagamento emocional. Eu encontrei um ponto de interseção psicológica que deixou a negociação muito mais fácil. Pessoal, independente da sua empresa falar de B2B, que é vender para empresas ou vender para pessoas, a gente está falando de pessoas. E se você está concorrendo num processo comercial com outra pessoa que o seu prospect sentiu maior empatia, você vai perder. Você vai perder. Sempre um vendedor que tiver mais carisma, um negociador que mostrar mais atenção à outra parte, vai sair na frente. E o ponto 10, reexame as suas metas. Por que dizer sim? Por que dizer não? Não se limite ao sim e ao não puramente. Entenda o que vem por trás desse sim e desse não. Aí a gente já cumpriu o primeiro e o segundo quadrante da preparação. Então a gente passa para o terceiro quadrante, que são as opções e redução de risco. Brainstorming. O brainstorming ele é excelente quando tem mais de uma pessoa envolvida na empresa, na área comercial, no seu projeto, na negociação. E o brainstorming, para ele ser efetivo, nunca nenhuma ideia que for lançada ela tem que ser cortada de início, por pior que ela pareça. O brainstorming são para ideias loucas aparecerem mesmo e para ir soltando as ideias e no final essas ideias serem apuradas. Por incrível que pareça, as ideias que a princípio são as mais doidas, quando apuradas, elas tendem a ser as melhores ideias. 12. Gradualismo. Quando o seu objetivo é muito grande, ou sua venda é uma venda mais expressiva, você tem que fazer ela passo a passo. Por exemplo, aqui no escritório, normalmente a gente tem que ter 3 ou 4 interações para concluir uma venda. Isso vai depender de acordo com o seu processo de negociação. Mas quanto maior é o seu ticket, o valor que você cobra, mais interações você precisa com o seu consumidor. Então, sempre pensar nesse gradualismo, em criar o relacionamento. 13º, terceiros. Isso é muito forte. São inimigos e influência. Inimigos em comum juntam você com o seu cliente potencial. E influência de terceiro também. Tem uma forma de prospecção que a gente faz aqui nas empresas que é muito show, dá muito resultado. A gente liga para uma empresa, por exemplo, para oferecer uma ação tributária. E fala assim, aqui quem está falando é Diego, falo em nome do escritório Starling e eu gostaria de conversar contigo sobre uma ação de redução do PIS/COFINS. O senhor já está apurando essa redução aí? Não estou apurando não. Então, essa ação a gente já está propondo para algumas empresas do segmento do senhor. Eu tenho certeza que vai ser muito boa para a empresa do senhor também. Parece que liga uma luz na pessoa e a pessoa se interessa. Pô, se o meu concorrente está fazendo uma coisa que eu não faço, que está sendo benéfica, e essa influência de terceiro ela pode ser usada de várias formas. Então, encontre uma pessoa que influencia a opinião do decisor e encontre também inimigos comuns. Eu acho que um inimigo comum de quase todo mundo aí é o governo, né? Então é fácil de encontrar esse aí. 14º, enquadramento. Crie uma delimitação para a negociação. Padrões que são justos entre as partes. Te dar um exemplo, uma venda de um carro. Um padrão justo que a negociação vai delimitar sobre aquele aspecto é a tabela FIPE de avaliação. Então sempre encontre um parâmetro justo para que a negociação trilhe aquele caminho e não fique muito vaga. 15º, alternativas. Sempre tenha outros planos. Foque no seu objetivo principal, seu plano A, mas tenha os planos B. Exerça a criatividade nesses momentos. Aí você já completou 3/4 dos quadrantes, você já está quase preparadíssimo para a reunião. O 4º quadrante diz respeito às ações. Quais são as melhores opções e prioridades? Nesse 4º quadrante, ele já está praticamente preenchido com os quadrantes anteriores que você já preencheu. Aqui você vai colocar os principais empecilhos e os motivos para desistências. Sempre os seus e o das outras partes. Nunca olhe só na sua ótica. 17º, quem apresentar e para quem? Aqui é a ideia de encontrar quem é o decisor.
Vários negócios eu já perdi aqui para pessoas que não era decisora da empresa e posteriormente eu consegui o negócio por encontrar o decisor. Então identifique quem é a pessoa que você está falando. Se ela de fato tem prerrogativa para aceitar ou não a sua oferta. 18º, o processo. Essa parte é muito importante. Eu vou até gravar um vídeo aí posteriormente sobre isso. Como será o seu processo de vendas? Quantas etapas ele vai ter? Qual será a parte de anamnese? Essa parte é muito importante, que é identificar as necessidades, os desejos do seu prospect. Tem esse processo bem desenhado, o seu funil de vendas, é muito importante. 19º, compromisso e incentivos. A parte do compromisso é muito interessante também porque alguns vendedores, eles fazem todas as atitudes no processo de vendas e a parte que está sendo vendida, né, o prospect, ele não se compromete em nada no processo de venda. E então, para ele é muito fácil recusar, porque ele não tomou nenhuma ação, não fez nenhum esforço em prol daquela venda. Então, deixa o processo um pouco híbrido. Faça com que o seu prospect participe do processo de vendas. Tinha um consultório médico muito famoso em Hollywood que estava tendo um problema sério com o pessoal desmarcando as operações, gerando um prejuízo enorme. E o Cialdini deu uma consultoria para eles e ele fez uma mudança muito simples que gerou um impacto muito grande. Ele fez o paciente preencher, o próprio paciente, à mão, o dia do agendamento da cirurgia. E isso diminuiu 50% os cancelamentos. Então, incorpore alguns processos que faça o seu prospect tomar algum tipo de ação no processo comercial. Faça com que ele tenha compromisso ao longo desse processo. Uma venda de carro, por exemplo, depois que a pessoa escolheu o carro, eles falam para ele dar um sinal. Às vezes o sinal é irrisório, R$50, R$100, mas já é um compromisso. A pessoa ela já tomou uma ação, o cérebro dela já liberou dopamina. Então, assim, ela já deixou mais propício a fechar o negócio. E o 20º e último passo é quem faz o quê. Uma negociação, principalmente uma negociação mais complexa, ela envolve várias pessoas. E as pessoas, elas têm personalidades distintas. Então é muito importante você colocar o zagueiro para jogar na zaga, o meio de campo para armar a jogada e o atacante para fazer o gol. Isso vai variar da complexidade de cada ação. Essa é a preparação, como eu disse, do Google para preparação para negociações que são complexas. A ideia é que você adeque isso para a sua realidade, mas nunca esqueça, o primordial para o sucesso em uma negociação é estar bem preparado para a negociação. O talento conta? Sim, conta. Mas se não tiver junto com a preparação, com o treino, cai tudo por terra. Então não deixe de seguir o canal, deixar seu comentário aí, é muito importante para a construção aqui do nosso conhecimento. Muito obrigado aí, ótimos negócios.